Shalom, Eriatov, a paz seja com todos, boa tarde. Aqui quem está falando é o seu irmão, o seu Roche, Márcio Figueiredo Lopes, também conhecido na comunidade judaica como Yehudá Ben Osef. É um prazer estar aqui novamente no nosso canal Maná de Sião. E hoje nós vamos estar dando sequência aos nossos assuntos e estudos do canal. Hoje iremos falar a respeito do Shabat. Qual a importância do Shabat em nossa vida espiritual segundo a Torá? Ok, querido? Então, desde já, você que não é inscrito no nosso canal, eu peço a você que faça sua inscrição, que se inscreva e já aciona aí o nosso sininho aí, né? Tem um sininho, você aciona aí o sininho e deixa aí o seu like, que é muito importante para nós do canal Maná de Sião. Lembrando que o canal Maná de Sião está no Facebook e no Instagram. No Instagram, o nosso canal Maná de Sião está como Márcio Fuzileiro, ok, querido? Então, amado, antes de iniciar o nosso estudo, eu quero aqui deixar um forte abraço para o nosso querido e amado Ravi, o nosso Ravi Wilson e sua família, sua esposa Cristiane Devorá, ali da nossa sinagoga, ali da Asa Sul, a sinagoga Beit Tefilá, ok? E aos meus irmãos lá da sinagoga, irmão Keifa, irmão Pedro, irmão Moshe, Moisés, irmão Bruno, irmão Eliá Francisco, irmão Sebastião, irmão Marco, enfim, todos os irmãos ali da nossa sinagoga Beit Tefilá. Baruch Hashem. Então, amados, pegue uma caneta, pegue um papel. É importante você anotar, escrever aí desse nosso estudo de hoje, desse nosso assunto, ok? Eu tenho certeza que vai enriquecer imensuravelmente a sua vida espiritual. Baruch Hashem. Então, o primeiro texto aqui do nosso estudo, do nosso assunto de hoje, vai estar na Torá, no livro de Bereshit, que nós chamamos de Gênesis. Gênesis capítulo 2, verso 2, aonde fala da criação, né? Quando o Eterno cria todas as coisas. Ele cria o universo, ele cria os planetas, estrelas, as galáxias, ele cria o céu, a terra, o mar, os animais e cria, logicamente, também o ser humano, que é a coroa da criação do Eterno, né? E diz que o Eterno fez tudo isso até o sexto dia, né? O Eterno criou toda a sua obra, né? E que no sétimo dia o Eterno ele descansa da sua obra. Mas nós vamos ver, amados, durante aqui o nosso estudo, que na verdade quem descansa mesmo é o ser humano, né? É eu e você, né? Que somos de carne, osso, de sangue, e o Eterno não é gente, né? Tem um ditado que fala, né? Deus não é gente, é verdade, o Eterno não é gente. Porque o Eterno ele não tem carne, não tem osso, não tem sangue. O Eterno simplesmente é. Tudo que se chama existência, ou tudo que vem a existir, ou tudo que foi criado pelo Eterno. Tudo por Ele e para Ele. Ele é o Eterno, que não tem começo e não tem fim, que não nasceu e nem morreu. Ele é. Baruch Hashem. Sendo assim, queridos, dando aqui continuidade, o nosso segundo texto aqui da Torá vai estar aqui no livro de Shemot, capítulo 20, a partir do verso 8 ao 11, aonde o Eterno entrega para Moshe Rabbeinu, o nosso Moisés, o nosso Ravi,
a Torá do Eterno, ali no Monte Sinai, aonde houve a grande manifestação do Eterno, trovões, relâmpagos, fogo, enfim, o povo ficou ali atemorizado ali, apavorado com a presença do Eterno, de Hashem, de Adonai. E ali, quando o Eterno está falando dessa santa lei, do decálogo, né, as 10 leis ali, ele cita então o dia de Shabat. Então o Shabat, a partir daquele momento, o Shabat passa a ser um mandamento do Eterno, uma ordenância do Eterno, um princípio do Eterno, um preceito do Eterno, um estatuto do Eterno. E nós temos que ter um entendimento que tudo que é mandamento, ordenança, preceito, princípio, nós devemos amar. Baruch Hashem, querido. Então a gente tem que ter esse entendimento espiritual, ok? E quem ama a Torá, guarda o Shabat. Eu não conheço quem diz que ama a Torá e não guarda o Shabat. Então, se a pessoa não guarda o Shabat, ela não ama a Torá, ela não ama os mandamentos, ela não ama as ordenanças, ela não ama os princípios nem os preceitos do Eterno. Para ela não tem valor algum. Essa que é a verdade, querida. Então, aqui no canal Maná de Sião, a gente tem que ser honesto, sincero, verdadeiro. Em primeiro lugar, a Hermit, a verdade do Eterno, é que deve sempre prevalecer na nossa vida, no nosso viver. Ok, querido? Então, ali é que fica assim estabelecido pela Torá, né? Mas o nosso pai Abraão já guardava o Shabat, né? Mas ali o Eterno deixa escrito, né? Ali naquelas tábuas, no Decálogo, Baruch Hashem. E o nosso segundo texto da Torá, que está em Shemot, em Êxodo, capítulo 16, do verso 13 ao 26, vai falar da bênção dobrada do Shabat na vida do povo de Israel. É isso mesmo, querido. Você que ama guardar o Shabat, ama os mandamentos, ama as ordenanças, os preceitos, os princípios do Eterno através do Shabat, as bênçãos do Eterno vai alcançar a sua vida de uma maneira dobrada. Baruch Hashem. Aleluia. Viu, querido? Vai chegar de maneira dobrada na tua vida, no teu viver. Então, nesse texto que eu citei aqui, de Shemot, de Êxodo, capítulo 16, a partir do verso 13 ao 26, vai dizer que um dia que antecede o Shabat, que dia é esse? Na sexta-feira, antes do pôr do sol, o Eterno mandava a porção dobrada das cordonizes e do maná. Ok, querido? Era uma alegria tremenda, na verdade, no arraial dos filhos de Israel, né? Do povo de Israel. Quando eu falo Israel, ali no deserto, ali perto do Monte Sinai, enfim, que o povo de Israel ficou durante 40 anos, não estava só israelitas, judeus, mas estavam ali pessoas da Núbia, da Etiópia e do Egito que saíram juntamente com a nação de Israel da terra do Egito. Baruch Hashem. Então, amados, outro texto aqui que vai falar da importância do Shabat na nossa vida espiritual é em Shemot, capítulo 35, verso 2, e Shemot, né? Êxodo, capítulo 31, verso 13, que o Eterno fala assim, ó, vocês têm 6 dias para trabalhar, porque esse texto aqui que eu citei para vocês vai falar da construção da Misquinã, do tabernáculo. Então o Eterno fala para Moshe dizer para os filhos de Israel que eles tinham 6 dias para fazer todo o trabalho, todo o serviço que era necessário fazer para a construção da Misquinã, do tabernáculo. E no 7º dia eles não poderiam fazer mais nada
no tabernáculo, na Misquinã. Você vê a importância do que é o Shabat na nossa vida espiritual, e por isso que o Eterno ele dá essa orientação, essa instrução, esse ensinamento aos filhos de Israel, que eles deveriam fazer tudo até o 6º dia. Quando chegasse no dia de Shabat, no 7º dia, eles não poderiam fazer mais nada. E o Shabat ele inicia-se às 18 horas, no pôr do sol da sexta-feira, e vai encerrar, vai concluir no sábado também, às 18 horas. E aí no livro de Devarim, de Deuteronômio, capítulo 5, verso 12, Moshe Rabbeinu, nosso Moisés, ele ratifica sobre a observância e a obediência de se guardar o Shabat do Eterno, de Hashem. Então, Moshe ele deixa isso registrado em Deuteronômio capítulo 5, verso 12, que se deve guardar o dia de Shabat, ok, amado? Como algo precioso, valoroso, sabe? Como uma joia, como uma riqueza imensurável é o Shabat na nossa vida, querido. E quando você aprende isso, isso faz toda a diferença no seu viver. Pode ter certeza disso que eu estou te falando. E aí nós vamos citar agora textos do Taná, dos profetas, não é verdade? Então, no livro do profeta Isaías, capítulo 58, verso 13 e 14, o profeta Ishaiahu fala que se deve guardar o pé no dia de Shabat. O que é guardar o pé no dia de Shabat? É que não se pode profanar o dia de Shabat. Não se pode desprezar o dia de Shabat. E quando é que eu desprezo, quando eu menosprezo o dia de Shabat? É quando eu profano o dia de Shabat trabalhando ou buscando os meus próprios interesses pessoais e financeiros, ok? Então, o profeta Ishaiahu, o Eterno, ele é bem incisivo aqui, o Eterno, ele bem contundente aqui, o Eterno aqui, ele é bem rigoroso mesmo, no sentido de que se deve guardar o pé no dia de Shabat. No dia de Shabat não se pode trabalhar, não se pode fazer serviço, não se pode profanar o Shabat buscando os meus próprios interesses pessoais, financeiros, lucrativos. Ok, querido? Então, é essa orientação, essa instrução que o Eterno nos dá para não profanar o dia de Shabat, que nós devemos guardar o nosso pé no dia de Shabat. Baruch Hashem, amado. E no livro do profeta Zaquiel, ou Ezequiel, vai dizer, capítulo 20, do verso 18 ao 20, o profeta Ezequiel vai dizer que o sinal da aliança do Eterno com os filhos de Israel está no Shabat. E aqui, amados, é que eu vejo o diferencial. Porque se o Shabat é o sinal, é o pacto, é a aliança, eu não posso quebrar essa aliança. Eu não posso desfazer essa aliança. Então, se o Shabat é esse sinal, esse pacto, essa aliança, é o sinal, eu tenho que obedecer. Amados, olha, isso traz um ensinamento tão grandioso para nós, porque o que eu aprendo aqui, o que nós podemos aprender aqui? Que se o Shabat é esse grande sinal, essa grande aliança, esse grande pacto que o Eterno fez com o seu povo de Israel, através do nosso
pai da fé, da nossa emuná, Abraão, e lá no Monte Sinai, o Eterno, ele sela, né, ele se casa com a nação de Israel, fazendo essa aliança. O que eu aprendo aqui, o que eu e você aprendemos aqui, amados, é que o Shabat, quando eu e você aprendemos a amar, a viver, a praticar o Shabat com amor, com alegria, de coração, isso tem que vir do coração, da alma. Baruch Hashem, querido. Então, quando você faz isso por amor ao Eterno e à sua Torá, ao seu mandamento, ok? Você está declarando para o Eterno, declarando para o mundo espiritual, porque existe um mundo espiritual onde o Eterno habita, onde o Eterno está numa esfera maior, superior. Mas quando você guarda o dia de Shabat, é como se você estivesse declarando para o Eterno que você almeja, que você deseja, que arde fundo como uma chama viva no seu coração, de você fazer parte da era messiânica de Yeshua, porque a era messiânica de Yeshua é o Shabat Gadol, é a era milenar de Yeshua, é o sétimo milênio. O que é o sétimo milênio? É o Gadol Shabat, é o grande Shabat, é o descanso que o Eterno vai dar em toda a terra. Baruch Hashem, querido. É o grande descanso que o Eterno vai dar para toda a terra. É justamente na era messiânica que, quando Yeshua retornar visivelmente, ele vai inaugurar essa era messiânica, o sétimo milênio. Então, quando você guarda o Shabat, é como se você estivesse declarando, dizendo para o Eterno que você almeja, deseja, que arde no seu coração a vontade, o desejo de fazer parte da era messiânica de Yeshua, do sétimo milênio, do reino milenar de Yeshua sobre toda a face da terra, desde Jerusalém a todos os povos. E a era messiânica de Yeshua antecede o Olam Rabban, que nós chamamos do mundo vindouro. Então, quando você guarda o Shabat, você está declarando isso para o Eterno de Israel. Baruch Hashem, irmão, que ensinamento maravilhoso, querido. Que entendimento espiritual tão abençoado que é esse para a minha vida, para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, para a sua casa, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, para o seu pai, para a sua mãe, enfim, querido. Então o Shabat ele tem um significado muito maior do que a gente às vezes pensava, imaginava. Então, quando você guarda o Shabat, você está declarando para o Eterno que você quer fazer parte do reino milenar de Yeshua, da era messiânica, quando ele retornar, e do Olam Rabban, do mundo vindouro. Baruch Hashem. Então, continuando, agora nós vamos ler a Brit Hadashah, que chamam de Novo Testamento. Mas eu quero dizer aqui que não existe Novo Testamento. O quê? Yehudá ben Yosef? Como assim não existe Novo Testamento? Me explica isso melhor. Eu vou te explicar. Emuná, querido, dentro de uma mentalidade ocidental, grego-romana, uma interpretação dentro de uma mentalidade, de um contexto grego-romano, quando se fala de Novo Testamento, se fala de uma nova aliança, correto? Porém, o que eu quero dizer é que nunca existiu uma nova aliança. Como assim, Yehudá ben Yosef? Nunca existiu uma nova aliança? Porque só existiu uma única aliança. E essa única aliança está em vigor até nos nossos dias de hoje. Ela nunca foi desfeita, ela nunca foi quebrada, ela nunca foi rompida, ela nunca foi trocada. Essa aliança é perpétua, de geração em geração.
E lá no livro do profeta Emiarro, Jeremias, fala que o Eterno, lá no Monte Sinai, ele casou com a nação de Israel. E ali fez essa aliança, esse pacto. Então, o nosso Mashiach e Yeshua, ele veio apenas restaurar uma aliança que já estava estabelecida. Você entendeu, querido? Baruch Hashem? Então, sendo assim, não existe nova aliança, não existe Novo Testamento. Só existe uma única aliança que o Eterno fez com o seu povo de Israel, lá no Monte Sinai, através da Torá. Ok, querido? Então, Yeshua, ele veio restaurar uma aliança que já estava estabelecida. Ele mesmo declara isso, Yeshua. Ele disse: eu não vim destruir nem abolir a santa lei do Eterno, mas eu vim o que? Restaurar. Eu vim trazer a plenitude dessa santa lei do Eterno. Baruch Hashem. Então, queridos, essa ermite, essa verdade, esse ensino, essa instrução, essa palavra que você está ouvindo, que você está aprendendo através desse estudo, desse assunto, você não vai ouvir dentro das igrejas cristãs evangélicas. Você não vai ouvir dentro do catolicismo romano. Não vai, querido. Mas aqui no canal Maná de Sião, você vai ter acesso, porque aqui nós ensinamos dentro de um contexto judaico, de um pensamento judaico, de se interpretar as sagradas escrituras do Eterno de Israel, Baruch Hashem. Então, sendo assim, querido, só existe uma aliança só. Então, tudo que está relatado, descrito, falado, né, no que se chama Novo Testamento, que a gente chama de Brit Hadashah, já estava na Torá, no Taná. Então, tanto os talmidinhos discípulos, Keifa, Pedro, Yaakov, Tiago, Matitiarro, Mateus, Yohanan, João, e Shaul Rachali, o apóstolo Paulo, tudo que eles falaram na Brit Hadashah já estava escrito na Torá e no Taná. Baruch Hashem. Sendo assim, querido, eu vou citar aqui algumas passagens da Brit Hadashah falando do Shabat. Então, Yeshua, em Marcos capítulo 2, verso 27, ele é interrogado por que ele fazia muita cura, por que Yeshua curava as pessoas no dia de Shabat, né? Então, os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, escribas, questionavam por que Yeshua fazia isso. Mas o princípio do Shabat, o maior princípio do Shabat, é a preservação da vida. Então, Yeshua, a gente tem que ter um entendimento espiritual que o Shabat, é por isso que Yeshua fala, olha, o Shabat não foi feito para Elohim, o Shabat foi feito para os homens. Por quê? Porque os homens precisam descansar. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei que o Eterno não descansa, né? E Yeshua ele ratifica isso, ele fala: "O meu Pai está trabalhando até hoje e eu também trabalho", porque o princípio do Shabat está exclusivamente para o Eterno, ok, querido? E a preservação da vida. Então, quando Yeshua curava, ele estava a serviço do Eterno. Por quê? Porque ele estava trazendo vida para quem precisava ter vida. Porque uma pessoa acamada, doente, maribondo, enferma, tem como cumprir o Shabat? Não tem. Como é que ela vai cumprir o Shabat se ela está enferma, acamada, moribundo? Então, é por isso que Yeshua curava no dia de Shabat, por causa da preservação da vida. Ele estava a serviço do Eterno. E por isso que o Eterno não descansa. É por isso que Davi fala em Terrilim, em Salmos, que não dormitará aquele que te guarda, o guarda de Israel. Baruch Hashem. Continuando, querido. Então, amados, Yeshua, ele
sempre estava nesse embate, né? Nesse discurso, nesse debate entre os fariseus, doutores da lei, saduceus, escribas, e, e uma certa vez Yeshua falou: vocês são hipócritas, porque vocês questionam porque eu curo no dia de Shabat, mas se uma mula, um jumento, estiver num buraco, numa vala, você não vai tirá-lo daquela vala, daquele buraco? Ou seja, é a preservação da vida. Então, se uma pessoa está à beira da morte, é claro que você tem que levar ela para o hospital, você tem que socorrer ela, é a preservação da vida. Ou seja, quando você leva, socorre aquela pessoa, leva aquela pessoa para não morrer para um hospital, é como você estivesse trabalhando, estivesse a serviço do Eterno. Baruch Hashem. Então, por isso que nos dias de Shabat é permitido que se faça obras de tsaká. O que é a obra de tsaká? É obra de caridade, de ajudar os necessitados, os mais carentes, as pessoas mais pobres, que não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm o que calçar. Então, quando você faz essa obra de tsaká, que é recolher donativos, alimento, roupa, calçado, para levar para as pessoas, você está guardando o Shabat, porque é um ato voluntário, ok? Você não está tendo nada de lucro ou de renda por isso. Então o Eterno ele vai aceitar o teu Shabat porque você está socorrendo as pessoas. Baruch Hashem. E é isso que Yeshua estava ensinando a respeito do Shabat. O Shabat foi feito para mim e para você, como bênção do Eterno. Baruch Hashem, querido. Então, amados, aí Shaul Rachali, o apóstolo Paulo, vai dizer lá em Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17, que não eram para aceitar nenhum tipo de preconceito ou discriminação pelos Haverim, pelos nossos irmãos, que na igreja de Colossos guardavam o dia de Shabat, ou as festas do Eterno, as 7 festas que tem no nosso calendário do Criador, que é o calendário que Israel segue, ok? Então, o próprio Shaul Rachali, o próprio apóstolo Paulo fala que não era para os nossos irmãos aceitar nenhum tipo de preconceito ou discriminação por guardar o dia de Shabat. Ele mesmo, Paulo, Shaul Rachalia, guardava o Shabat. Assim como Yeshua. Yeshua ele guardava o Shabat também. Você pode ver que ele ia para a sinagoga. Ok, amado? Por quê? Porque ele veio restaurar a santa lei do Eterno, trazer a plenitude da santa lei do Eterno, dessa aliança. Ok, querido? Baruch Hashem. E para nós concluir aqui o nosso estudo, amado, né, nessa tarde, né, em Mateus capítulo 12, verso 11 e 12, e Yeshua sempre naquele debate entre fariseus, saduceus, enfim, escribas, ele diz, falando assim, vós sois essa geração incrédula, né? Essa geração má, perversa. Vocês pedem um sinal eterno, mas o Eterno vai dar apenas um sinal a vocês. Que assim como Jonas esteve por 3 dias e 3 noites dentro do ventre do grande peixe, o Filho do Homem, né? Yeshua citando ele mesmo, ele próprio, também estará 3 dias e 3 noites no centro da terra. E quando você lê essa passagem de Mateus, capítulo 12, 11, 12, Yeshua fala desse grande sinal. E quando você lê em Lucas, capítulo 23, do verso 52 ao 56, vai dizer o quê? Que Yeshua ele morre na estaca, no madeiro, né?
Eu não gosto nem muito de citar cruz, porque esse nome cruz, esse adjetivo, esse nome cruz, foi criado pelo catolicismo romano. Então, na verdade, Yeshua ele morre numa estaca, num madeiro, que é uma madeira também, mas não tem nada a ver com cruz, ok, querido? Então, Yeshua, quando ele é morto ali, quando ele é pregado no madeiro, na estaca ali, por mim e por você, pela nossa redenção, a nossa remissão dos nossos pecados, ele morre numa quarta-feira para se cumprir que ele tinha que morrer na festa de Pessa, que a gente chama de Páscoa, ok? Porque ele é o nosso Cordeiro Pascual, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Yeshua ele morre numa quarta-feira. E qual o dia que o Eterno então ressuscita o nosso Mashiach Yeshua? Qual o dia? No dia de Shabat, ok? Então, nessa semana que Yeshua morre, nós consideramos como 2 Shabat. O grande Kadol Shabat, que foi no dia de Pessa, que é considerado um dia de Shabat, e o Shabat semanal, que é todo sábado, todo sétimo dia. Então Yeshua ele morre na quarta e ressuscita no dia de Shabat, porque aí sim vai dar o quê? Os 3 dias e as 3 noites, justamente se cumprindo o sinal que Yeshua falou ali para os doutores da lei, para os fariseus, para os escribas, para os saduceus, que o Eterno haveria de dar esse grande sinal. Ok, querido? Então, se Yeshua ele ressuscita justamente no dia de Shabat, querido, é um maior sinal. Eu entendo isso espiritualmente aqui, falando, que eu entendo que a nossa salvação, a nossa eternidade, o nosso passaporte para poder entrar na era messiânica, no reino milenar de Yeshua e depois no Olam Rabban, estará totalmente condicionado a eu guardar o dia de Shabat. Porque eu enxergo, vejo que esse é o maior sinal que o Eterno poderia deixar para nós. Ele ressuscitou o seu filho, Yeshua, o nosso Mashiach, o seu enviado, o seu mensageiro, o seu porta-voz, aquele que o Eterno colocou autoridade, poder e unção. O Eterno ressuscita o nosso Mashiach justamente no dia de Shabat, para nos ensinar o tamanho da importância que o Shabat tem para a nossa vida espiritual. Baruch Hashem. Então, querido, que essas palavras, que esse estudo, que esse ensinamento, que essa instrução venha ficar guardada no teu coração, meu irmão. Você que está assistindo esse vídeo, você que está vendo esse estudo, esse assunto que nós estamos abordando aqui, que você possa guardar no teu coração essas palavras, ok, querido? Porque vão fazer diferença na sua vida, no seu viver. Eu digo por mim mesmo, depois que eu aprendi a guardar o Shabat, a minha vida não tem sido mais a mesma. Eu tenho desfrutado, eu posso dizer isso, eu tenho desfrutado das bênçãos do Eterno de Israel na minha vida. Baruch Hashem. E eu ainda vou gravar um vídeo aqui dos relatos, dos testemunhos dos nossos irmãos, dos nossos Haverim, ok? Que aprenderam a guardar o Shabat e como a vida deles foram abençoada em todos os sentidos, em todos os aspectos, financeiro, material, profissional, espiritual, em todas as áreas da vida do ser humano. Quando você aprende a guardar o Shabat, amar o Shabat, você é abençoado, querido. Baruch Hashem. E para nós concluir aqui nosso estudo, lá em Vaikra, no livro de Levítico, diz, querido, que a cada 7 anos, na Terra Santa, na terra de Israel, de Jerusalém,
o povo de Israel dá descanso para a terra. Não se produz nada, não se planta nada, não se colhe nada. Nada que está relacionado à terra, à produção, é feito no 7º ano. Então, a cada 7 anos, se dá o descanso na terra de Israel. E é por isso que Israel está batendo recordes e mais recordes de exportação dos seus produtos da Terra Santa para os outros povos, para as outras nações, para os outros países, porque aprendeu a guardar o Shabat. Então, quando guardamos o Shabat, a bênção do Eterno, ela repousa, ela permanece sobre a nossa vida, sobre o nosso viver. Então, ainda vou gravar um vídeo aqui dos testemunhos, dos relatos dos nossos irmãos que foram abençoados. É bênção imensurável, bênção que você não pode nem imaginar, ok? É o que o Eterno de Israel faz na sua vida. Quando você ama, quando você ama guardar o Shabat. E eu tenho aprendido e eu tenho amado guardar o dia de Shabat na minha vida. E ainda creio que toda a minha família, ainda quero ver toda a minha família guardar o dia de Shabat. Baruch Hashem. Então vou encerrar por aqui, querido, o nosso vídeo de hoje. Que o Eterno abençoe o teu lar, a tua casa, a tua família. E pode ter certeza, se você guardar o Shabat, todas as bênçãos do Shabat estará sobre a sua casa, estará sobre a sua família, estará sobre o seu lar, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre o seu pai, sobre a sua mãe. Amém, querido? Baruch Hashem. Então, que o Eterno te abençoe. E daqui a algumas horas vai iniciar o nosso Shabat. Então, desde já, eu desejo a você um Shabat Shalom, um Mevorá, um Shabat abençoado, ok, querido? E que o Eterno te abençoe e Lehitraot. Até logo. Shalom.